Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, querida irmã, a graça e a paz esteja com você. Que a graça amorosa de Deus cubra a sua vida com toda bênção, toda luz. Nós somos chamados a acolher sempre mais a vontade de Deus em nossas vidas. Nós estamos iniciando este mês de novembro, hoje, 1º de novembro. Nós somos chamados a acolher esse mês, sobretudo buscando viver aquilo que é proposto para nós nestes dias, a reflexão sobre a santidade, a reflexão também sobre a vida eterna, quando nós vamos celebrar nesse mês o dia de finados, comemoração de todos os fiéis defuntos, e também vamos celebrar a festa de todos os santos. Somos chamados a acolher a vontade de Deus e buscar viver sempre mais a santidade. Que viver a santidade é viver o amor, aquele amor que no Evangelho de domingo nós ouvimos o convite a vivermos, é justamente a forma de assumirmos também o compromisso com a santidade. Abertos à graça de Deus, vivamos o amor. Nós vamos ouvir o Evangelho, abrindo nosso coração para essa palavra santa de Deus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas 13, de 22 a 30. Naquele tempo, Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Jesus respondeu: Fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós do lado de fora começareis a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Ele responderá: Não sei de onde sois. Então começareis a dizer: Nós comemos e bebemos diante de ti, e tu ensinaste em nossas praças. Ele, porém, responderá: Não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, junto com todos os profetas no reino de Deus, e vós, porém, sendo lançados fora. Virão homens do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa do reino de Deus. E assim há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A referência à porta, a imagem da porta, está presente na Sagrada Escritura em alguns momentos. E Jesus utiliza de uma forma muito especial dois momentos para falar de porta. Nesse evangelho que nós acabamos de ouvir, onde ele nos convida a entrar pela porta estreita, e também quando ele diz que ele é a porta das ovelhas. Nós somos chamados, queridos irmãos e irmãs, a ler os dois textos unidos, porque a imagem da porta, que Jesus se apresenta como sendo ele, porta das ovelhas, então a porta de todos nós que fazemos parte do rebanho de Deus. Ele é a porta, é por meio dele que nós experimentamos a graça de chegar ao Pai. Ele é aquele que nos possibilita o conhecimento pleno do Pai, ele é a revelação do Pai. E ele nos apresenta nesse evangelho de hoje essa proposta de entrarmos pela porta estreita. Então, se ele é a porta que leva à salvação, e se ele mostra para nós que é preciso entrar pela porta estreita para acolher a vontade de Deus, a salvação em nossas vidas, fica muito claro que essa porta estreita é ele próprio, é o próprio Cristo, a porta estreita. E viver de acordo com o que Cristo viveu, com o que ele nos ensinou, nos pede para que vivamos, é então o jeito de fazermos a experiência de entrar por esta porta estreita que é Ele mesmo, Senhor das nossas vidas. Então, frente a esta verdade, fica um questionamento para nós: quais são as características de Jesus que nós precisamos experimentar, viver e acolher para que nós façamos a experiência de entrar por Ele, a porta da salvação, a porta das ovelhas, a porta estreita. Então, é nos perguntar quais são as características de Jesus que nós precisamos assumir, que devemos assumir para a gente poder entrar por esta porta. E aí nós somos chamados e lembrados a pensar na grande atitude de um Deus que assume a nossa humanidade, como nos lembra o apóstolo Paulo, que esvazia-se, Então esse esvaziamento, esta humildade de Jesus, ela
é uma característica que certamente nós precisamos assumir na nossa vida para poder de verdade fazer a experiência da acolhida da salvação em nós. Por quê? Porque a salvação, que é tão grandiosa, ela se faz simples, pequena, para ser acolhidos por todos. E nós precisamos, então, nos adequar a este jeito da salvação ser, esse jeito do Salvador ser, para poder assumir de verdade a salvação como algo nosso, para que não haja estranheza entre a salvação que se faz humilde e nós, que nós tenhamos esta humildade para poder acolher a salvação que também se faz humilde. Depois, uma outra característica de Jesus é que ele é total acolhimento das pessoas, ele acolhe as pessoas como elas são, na sua condição, acolhe com o gesto sempre de fazer a pessoa assumir a sua vida, ser dignificada, experimentar a sua dignidade. Então nós também precisamos ser acolhedores. Em primeiro lugar, acolhedores do propósito de Deus, e deixar que a vontade de Deus ela se faça de verdade em nossas vidas. E depois acolhedores dos irmãos e irmãs, porque na medida em que nós acolhemos os irmãos e irmãs, nós vamos nos integrando ao reino de Deus, porque o reino de Deus não é feito para uma pessoa só, Nós não o experimentamos de forma individual, nós vamos experimentá-lo de forma comunitária. Nós todos faremos a nossa experiência pessoal, mas sempre dentro desta dimensão de comunitariedade. Então, a acolhida é uma experiência que nós precisamos fazer, como experiência que o próprio Cristo faz, para entrarmos também nessa dinâmica do reino. Depois, querido irmão, querida irmã, não poderia faltar o amor, que já está presente na acolhida, que já está presente na humildade, mas é sempre importante a gente lembrar isso. A grande característica de Deus é o amor. O apóstolo João vai repetir isso, vai dizer isso para nós. Deus é amor. É a modo tão sublime de João dizer quem é Deus. Deus é amor. Então o amor é a característica de Deus, é a marca registrada dele. Então se nós queremos entrar pela porta que é o Cristo, nós precisamos acolher o amor, precisamos vivê-lo de forma concreta na nossa vida. E dessa forma, nós vamos nos assemelhando cada vez mais a Cristo, vamos chegando àquilo que o apóstolo Pedro vai dizer, a estatura de Cristo, e vamos nos tornando cada vez mais semelhante a Ele, fazendo um resgate do ato criador de Deus, quando nos criou a sua imagem e semelhança, e aí nós vamos acolhendo cada vez mais a salvação, a presença do reino em nossas vidas. Que Deus nos conceda a graça de levarmos à frente este propósito, de acolher a Deus, acolher a vontade dele em nossa vida e de entrar por esta porta estreita, que é o próprio Cristo, que é a porta da unidade, do acolhimento, do amor, que é a porta de uma doação total a Deus e aos irmãos e irmãs. Que nós não nos deixemos fascinar pelas portas largas, de ser servido, de ter poder passageiro, de humilhar as pessoas para poder ganhar alguma coisa, ou de bajular as pessoas para poder ganhar alguma coisa, mas que nós entremos pela porta estreita, que é aquela que Jesus é, aquela que Ele viveu e nos ensina a viver, aquela que nos leva verdadeiramente à salvação, porque nos faz viver aqui nesta terra a plena humanidade que Deus deseja que nós todos vivamos por completo. Que a graça de Deus nos ajude e que venha sobre nós a bênção generosa do seu amor. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, fica com Deus. Entremos sempre pela porta da salvação que é Jesus. Um abraço forte. Um dia abençoado.